Não vou mentir, esta era talvez seja a mais interessante da história humana, e ainda assim, ninguém fala sobre o que a tornou tão única. Em uma época em que as fronteiras e os nomes dos países começaram a se solidificar no que conhecemos hoje, e a tecnologia começou a se tornar um pouco moderna e reconhecível, uma coisa fazia com que aquele mundo fosse completamente estranho para nós: o fato de que o carvão estava em toda parte. Era impossível evitá-lo no dia a dia, e então, de repente, ele simplesmente desapareceu, e é assim que isso aconteceu. As máquinas a vapor mudaram permanentemente o rumo da história. Com a capacidade de automatizar ofícios antigos como fiar e tecer, muitas pessoas que antes viviam confortavelmente no campo não conseguiram mais competir e de repente se viram sem emprego. Felizmente, novos empregos surgiam freneticamente nas cidades. Então, essas pessoas migraram em busca de trabalho. Devido à natureza do funcionamento das máquinas a vapor, quanto maiores, mais eficientemente queimavam carvão, criando um incentivo para construir fábricas maiores. Só dá para imaginar como devia ser insano ver essas estruturas enormes e as colunas de fumaça saindo delas ao longo do horizonte da cidade naquela época. Mas, a partir de agora, esse era o novo lar. Assim que encontrava emprego, o trabalhador rapidamente descobria que cada etapa da produção era dividida em tarefas mais básicas. De repente, pessoas que passaram a vida realizando trabalhos gratificantes foram reduzidas a engrenagens de uma máquina, repetindo a mesma tarefa repetitiva o dia todo, que, aliás, era ditado por um relógio. E para muitas dessas pessoas, o conceito de tempo era algo novo, especialmente a ideia de que ele dita quando você dorme, acorda, come e vai e volta do trabalho. Essas eram restrições que nunca sido enfrentadas antes. Outro desenvolvimento era a luz, algo que hoje consideramos garantido. Ter luz à noite era caro para qualquer pessoa, exceto para as elites, durante toda a história da humanidade. Com a introdução e proliferação das luzes a gás de carvão no século XIX, as fábricas eram iluminadas à noite tão intensamente que observadores as comparavam a palácios. Com essa nova tecnologia, algumas fábricas chegaram a operar 24 horas por dia, o que ajudou os operários, já que reduziu suas jornadas diárias de 16 para apenas 12 horas. Sim, quando eu disse que eles trabalhavam o dia inteiro, eu estava falando sério. Ter uma vida fora do trabalho praticamente não existia. Devido à rapidez e à abrangência dessa mudança, não havia leis para impedir abuso trabalhista. No que diz respeito à legislação, ainda era tudo medieval. O resultado foi, citando, as restrições diárias mais rígidas sobre o movimento pessoal e o tempo que já haviam sido impostas a toda uma classe de pessoas. É difícil exagerar o quanto deve ter sido um choque para pessoas que viviam vidas livres e autônomas no campo serem controladas de forma tão rigorosa. Mas depois de viverem tempo suficiente na cidade, eles começaram a ter filhos. E para aqueles que nasceram nesse sistema industrial, o trabalho começava com apenas 3 ou 4 anos de vida. Ou seja, quando tinham 3 ou 4 anos. E as crianças pequenas não estavam apenas fazendo trabalhos de adultos. A natureza única das máquinas permitia que seus corpos menores alcançassem lugares onde adultos não conseguiam chegar. O resultado foi que muitos empregos foram criados especificamente para crianças. Além disso, os empregadores descobriram que podiam pagar menos a elas e que eram mais fáceis de disciplinar. Do ponto de vista da eficiência, elas eram em muitos aspectos o trabalhador ideal. Essa metodologia também se estendeu para dentro das minas de carvão, que começaram a cavar túneis menores que apenas crianças podiam usar, e os abusos que ocorriam nesses túneis faziam o trabalho infantil nas fábricas parecer um conto de fadas em comparação. A seguinte citação evocar uma imagem mental de um filme de terror: acorrentados com cintos, presos como cães em um carrinho, rastejando sobre as mãos e os pés, arrastando cargas pesadas. Tudo isso acontecia na escuridão, iluminada por uma única tocha em um poço de mina tão pequeno que eles podiam ficar em pé. Você pode estar se perguntando, por que os pais os enviavam para isso? Bem, os adultos que mandavam seus filhos trabalhar não conheciam outra realidade. Ao longo da história, crianças sempre trabalharam, contribuindo para a família de pequenas maneiras, como na agricultura ou lavando roupas. Não existia um sistema educacional que as preparasse para o trabalho. Elas começavam a trabalhar. Mas agora, nesse mundo industrial, a única maneira real de contribuir era financeiramente, trabalhando para um empregador.
Então, em vez de deixá-las em casa sem fazer nada, os pais as mandavam para o sistema fabril, sem perceber a vida da qual privavam seus filhos. Essa nova classe de trabalhadores industriais, desenraizados e sem tradição, alarmava as classes altas, que testemunhavam o surgimento de, aspas, uma nova raça de seres, em termos de costumes, ocupações e subordinação. E, de certa forma, eles estavam certos. Nessas cidades superlotadas, nenhum espaço reservava parques ou áreas verdes, e a ausência de natureza era sentida dolorosamente. Até mesmo o último bastião da natureza, o próprio sol, era completamente bloqueado em certos momentos devido à enorme quantidade de fumaça preta de carvão. Um jornal noticiou que pessoas mal podiam ser vistas a apenas 2 metros. Fuligem escura de carvão cobria todas as superfícies, ruas, prédios e roupas, tornando impossível manter qualquer limpeza, a menos, é claro, que você fosse rico. Ainda assim, mesmo com pouca visibilidade, o mundo se conectava mais do que nunca à medida que outra maravilha industrial transformava a Grã-Bretanha, a máquina a vapor. Em 1852, já existiam 10.600 quilômetros de ferrovias atravessando todo o país. Agora, as pessoas podiam viajar entre as principais cidades em apenas um dia, um avanço milagroso. Mas, para alguns, havia a certeza de que algo estava profundamente errado com essa vida. Então, eles enfrentavam o dia a dia economizando para um sonho, uma passagem só de ida para um país que costumava ser uma colônia da coroa, um lugar onde a promessa de liberdade e aventura ecoava do outro lado do oceano, os Estados Unidos da América. É fácil imaginar como, para pessoas vivendo em condições horríveis, controladas e apertadas, a promessa de um lugar cheio de natureza aberta, aventura e, mais importante, liberdade, soava extremamente atraente, um retorno ao modo de vida. Mas havia apenas um problema nesse aspecto. À medida que os estados se estabeleciam, continuavam a expandir-se para o oeste. Em meio à conquista de terras, analisaram quais recursos estavam presentes e o que encontraram mudaria o curso da história dos Estados Unidos, assim como na Inglaterra. Isso mesmo, encontraram carvão. Devido à localização dos depósitos, a Revolução Industrial nos Estados Unidos começou com uma pequena vila comercial chamada Pittsburgh, que cresceu durante a Guerra da Independência. E 8 anos do fim da guerra, com 376 habitantes, a cidade atingiu um marco de progresso industrial único para poucos lugares no mundo, sua primeira reclamação sobre poluição. Nos anos seguintes, ela se tornaria um centro de manufatura para indústrias que consumiam combustível, como as de vidro e ferro. Em 1817, contava a população de 6.000 pessoas e 250 fábricas. Assim como nas cidades britânicas, visitantes relataram que a fumaça tornava a cidade sombria, bloqueando a luz. E 20 anos depois, Pittsburgh se tornou a capital vapor do hemisfério ocidental. Mas até então, esse fenômeno industrial acontecia de forma isolada. Em outras partes dos Açores, a Iowa, a revolução estava em pausa, mas isso mudaria porque cidades da costa leste enfrentavam o mesmo problema que Londres 2 séculos atrás. Queimavam tanta madeira que ficavam sem árvores, aumentando o preço e tornando o carvão viável. Mas havia um problema. A infraestrutura de transporte não existia. Diferente da Inglaterra, não podiam navegar pela costa. O carvão no interior precisava ser levado até a costa, então em vez disso, eles seguiram outro caminho que os ingleses já haviam experimentado: os canais. Projetos de escavação em massa surgiram, criando caminhos que conectavam cidades a grandes depósitos de carvão. E uma vez que a tecnologia estava disponível, outra inovação britânica começou a aparecer. As ferrovias, que, à medida que se tornaram mais utilizadas, ficaram tão intimamente ligadas ao comércio de carvão que muitas vezes eram consideradas uma única indústria. Com a infraestrutura estabelecida, novas cidades surgiram ao longo dessas rotas, lugares como Minersville, Newcastle e Port Carbon, esta última começando com uma família e crescendo para mais de 900 pessoas em um ano. É seguro dizer, neste ponto, que só havia 2 coisas necessárias para a civilização: carvão e água. Com as principais cidades dos EUA agora abundantes nessas 2 coisas, nas décadas seguintes, de 1835 a 1855, os EUA se encontraram na mesma situação em que este vídeo começou. Migrações em massa das áreas rurais para as cidades industriais ocorreram em grande escala.
A essa altura, o país estava tão industrializado que já produzia bens que até os ingleses admiravam, mas esse sucesso econômico não era distribuído de forma igualitária por todo o país. O carvão e tudo o que veio com ele ajudaram a evidenciar uma divisão econômica gritante entre o norte industrial e o sul agrícola, que dependia de plantações exportadoras de escravos. Essas tensões explodindo em uma guerra civil. É aqui que podemos realmente ter o nosso primeiro vislumbre de uma guerra movida a carvão. As ferrovias foram cooptadas para uso militar, permitindo um fluxo constante de homens e munições para a linha de frente, possibilitando batalhas maiores e mais sangrentas. O uso comum de siderúrgicas em grande escala também permitiu o teste em batalha de nova classe de navio, o couraçado. Foi também demonstração de quão decisiva a vantagem industrial em uma guerra. O norte tinha 10 vezes mais produção fabril, 32 vezes mais produção de armas de fogo e uma impressionante vantagem de 38-1 em carvão. O destino já estava selado. Ao final do conflito, 600 mil americanos morreriam, tornando-se a guerra civil mais mortal da história. Isso era apenas o começo do que estava por vir. No rescaldo da Guerra Civil, os Estados Unidos continuaram avançando e se desenvolvendo como nação, minerando mais até superar e destronar o rei do carvão, a Grã-Bretanha. Na década de 1890, os Estados Unidos se tornaram o maior produtor de carvão do mundo. Em 1900, essa diferença aumentaria o suficiente para que o carvão se tornasse a base do poder econômico do país. E logo abaixo da Grã-Bretanha na produção de carvão, em terceiro lugar no mundo, estava uma potência industrial em ascensão chamada Alemanha. Algumas pessoas estavam começando a se cansar. Ao longo da década seguinte, a questão envolvendo o carvão foi um movimento inicial para combater a poluição, mas não pelos motivos que você imagina. Lá em 1842, um relatório bombástico revelou que crianças nascidas na classe trabalhadora de Manchester tinham mais de 57% de chance de morrer antes dos 5 anos, fazendo com que a expectativa de vida fosse de apenas 17 anos. Para mostrar o quão grave era a situação, os pobres do campo tinham uma expectativa de vida de 38 anos. Isso é mais do que o dobro. Agora, claro que algo na vida urbana matava as pessoas, especialmente os pobres. Mas a sociedade negava isso. A fumaça nas cidades era vista como característica da civilização humana. Uma vida sem ela parecia inimaginável. Teorias apontavam a falta de luz solar como causa das mortes, mas, com métodos primitivos, não era possível estabelecer relação causal. Havia argumentos na época de que a fumaça purificava os pulmões e os tornava resistentes a bactérias. Por esse motivo, o primeiro movimento real contra a poluição não surgiu dos homens que comandavam as comunidades científicas, mas sim de seus lares e das mulheres. Na época em que as tarefas domésticas eram vistas exclusivamente como responsabilidade das mulheres, tornou-se cada vez mais difícil manter a casa, a comida e a família limpas. Como mencionado, a fuligem da fumaça estava em toda parte. Logo, as mulheres começaram a formar grupos e a se manifestar, dando início ao movimento de administração doméstica municipal. Mas, por serem mulheres, e muitas vezes de classe privilegiada, seu apelo por um ar mais limpo não era levado a sério. Em Pittsburgh, elas eram frequentemente acusadas de querer proteger sua aparência em vez de sua saúde. Mas essas mulheres estavam na linha de frente fazendo as coisas acontecerem. Elas trabalharam com engenheiros para encontrar tecnologias que queimassem combustíveis de forma mais eficiente e limpa. E mesmo sem o direito de votar, conseguiram fazer lobby com sucesso por novas leis que proibiam a fumaça densa, o que é uma grande conquista, já que superar o lobby da indústria do carvão nos Estados Unidos não é uma tarefa fácil, para dizer o mínimo. Mas a questão é que esse movimento anti-poluição só pode funcionar em uma sociedade estável e pacífica. Como o carvão agora estava entrelaçado com a guerra, se um conflito de grande escala estourasse, todas essas aspirações precisariam ser deixadas de lado e foi exatamente isso que aconteceu. Em 1914, uma guerra começou. Inicialmente, pensava-se que seria apenas mais uma guerra nos Balcãs, mas em poucos meses, ela se transformou em algo irreconhecível, sem precedentes na história humana, uma guerra mundial. Em sintonia com a eficiência fabril, os uniformes coloridos napoleônicos tornaram-se coisa do passado.
Unidades alemãs marcharam para a França e Rússia em colunas cinzas, construindo ferrovias enquanto avançavam em território inimigo. Os couraçados da Guerra Civil Americana forçaram marinhas a se modernizarem e impulsionaram o desenvolvimento de navios de metal, culminando no gigantesco encouraçado Dreadnought. Metralhadoras desempenharam um papel fundamental no campo de batalha e a artilharia cresceu imensamente em escala, alcance e calibre, culminando no que é a guerra, um moedor de carne de balas e arame farpado. Mais tarde, o economista John Maynard Keynes diria que o Império Alemão foi construído mais verdadeiramente sobre carvão e ferro do que sobre sangue e ferro, e há uma razão específica para isso. O carvão não fornecia apenas combustível para produção e transporte. Seus hidrocarbonetos eram usados para uma parte substancial da indústria química. As armas mais mortais no campo de batalha, produtos do carvão, muitos medicamentos e desinfetantes usados para tratar milhões de soldados nos hospitais. A Primeira Guerra Mundial foi mais dependente do carvão do que qualquer outra guerra na história da humanidade. E por uma série de eventos infelizes, o gigante do carvão do Zewaio foi arrastado para a guerra e a produção disparou para atender a demanda. Isso causou a maior escassez de carvão da história do Zewaio. A situação foi tão grave que no inverno de 1917-1918, algumas escolas fecharam por semanas devido à incapacidade de combater o frio. Quando disponível, o carvão era racionado. Muitos usos da eletricidade, como iluminação externa ou usar o elevador abaixo do terceiro andar, foram proibidos. E mais notoriamente, o horário de verão foi introduzido nacionalmente para aproveitar melhor a luz do sol. Ao final da guerra, as estimativas sobre o número de mortes, especialmente entre civis, podem variar. Apesar disso, ambos os números, mesmo hoje, mais de 100 anos depois, são impossíveis de compreender. Juntos, as baixas militares e civis são estimadas na faixa mais baixa em 15 milhões e na mais alta em 40 milhões. Esse é o verdadeiro poder da guerra industrializada. Mas uma vez que a guerra acabou, não foi a paz que os Estados Unidos encontraram. Como outros trabalhadores, os mineiros saíram da guerra com a expectativa de um mundo mais justo, e não foi isso que encontraram ao retornar. O país entrou em agitação trabalhista sem precedentes. A história das relações trabalhistas dos Siwas com mineiros de carvão foi conturbada e desde o início as mais sangrentas. Greves eram recebidas com violência, incluindo espancamentos, tiroteios e massacres de civis desarmados, por vezes pela Guarda Nacional dos Sexiwa. Isso levou ao ressurgimento do UMW, o sindicato mais antigo do país, que em 1933 fez história ao garantir um contrato que melhorou a vida dos mineiros. Conquistas incluíram aumentos salariais, redução de horas, segurança e estabilidade no emprego. Essas foram conquistas históricas no Zewarewa, que mudariam para sempre o movimento trabalhista globalmente. O líder do UMW era John L. Lewis, considerado um herói para o trabalhador, que nos anos seguintes lotaria estádios de apoiadores torcendo por ele. Na verdade, era consenso que ele era a segunda pessoa mais poderosa do país, atrás apenas de Franklin D. Roosevelt. Mas a Segunda Guerra Mundial mudou isso completamente, pois aos olhos dos americanos ele ficou ganancioso demais. Mesmo com os mineiros de carvão entre os mais bem pagos do país, ele continuou incentivando-os a fazer greve e lutar por mais. E cada greve criava uma escassez nacional de carvão, elevando o preço. Você pode imaginar que com o tempo isso irritou os americanos e a gota d'água foi quando uma greve aconteceu enquanto os Estados Unidos estavam na Segunda Guerra Mundial, uma guerra que precisava de carvão para produzir itens essenciais para o esforço de guerra. Essa atitude foi vista como anti-americana e comparada à sabotagem. E, ao final da guerra, John L. Lewis era das figuras públicas mais odiadas da América. Fale sobre uma queda em desgraça. E a cada greve que ele causava, outra coisa acontecia. Cada vez mais, o mercado de energia migrava para o principal concorrente do carvão, o petróleo. Isso também se devia, em grande parte, ao fato de que o mundo moderno estava se tornando mais compatível com o petróleo do que com o carvão. Antigamente, em um mundo de carroças, trens e navios, o carvão era conveniente de transportar porque podia ser carregado em cima das coisas. No início dos anos 1900, a infraestrutura global de transporte de petróleo estava sendo construída. Dutos e petroleiros foram amplamente usados, barateando o petróleo e reduzindo a mão de obra para seu transporte. E claro, outra coisa que dificultou ainda mais a situação do carvão foi o automóvel.
Se você perguntasse a um analista da indústria do carvão em 1924 se carros seriam bons ou ruins para o carvão, ele riria e diria que, é claro, seria bom, já que a suposição era que carros funcionariam com carvão. Mas, como sabemos, não foi isso que aconteceu, e essas máquinas a petróleo surgiram em grande quantidade, uma história que já abordei aqui. Se você se interessa, o link estará na descrição. E mesmo durante a Segunda Guerra Mundial, quase todos os trens também funcionavam a petróleo. O carvão estava sendo menos utilizado. Durante a guerra, o carvão representava cerca de metade do consumo de energia dos Yequarsequiwa, mas depois caiu em valor absoluto e porcentagem. Em 1955, caiu para 29% do uso de energia nacional. Mas de forma alguma, isso foi o fim do carvão. Foi o início de nova fase para o setor, em que a mercadoria seria retirada da linha de frente da sociedade e passaria a existir principalmente nos bastidores, fora de vista, mas certamente não fora da mente.